Esse vídeo tem o foco de fazer você descobrir uma pessoa chamada Viktor Frankl. Eu vou falar com o meu jeito, mas usando a base deste livro aqui, O Mínimo sobre Viktor Frankl. Agora é o seguinte, se você tá no meu canal do YouTube ou até ouvindo meu podcast, se prepara. Essa resenha criativa sobre a vida de Viktor Frankl, eu vou te apresentar em 4 passos. 4 passos que é o que forma a minha resenha criativa. Simbora para a resenha. De início aqui, eu quero falar para você, porque afinal de contas eu já li obras do Viktor Frankl e eu vou deixar para você em anexo esses vídeos, tá? Para você consultar lá. Eu sei quem é esse cara. É um austríaco judeu, um médico. Tinha como foco de vida, dever de vida, curar pessoas a partir da palavra, a partir do logos. Por isso que a teoria que ele fundou é a logoterapia. As palavras em resumo é o seguinte: eu vou ficar esperando o que a vida tem para mim, ou eu vou caminhar dizendo para a vida, olha, eu vou fazer isso, e você se resolve aí, vai se posicionando. Viktor Frankl também é um cara de uma escola que não reduz o homem meramente ao seu físico. Não, ele coloca um homem em outro nível, o nível da transcendência, o nível da responsabilidade. E tudo que ele aponta nesse nível é o sentido da vida. Neste sentido, ele também aponta um supra-sentido, que é aí que entra a transcendência, que é aí que entra o contato com Deus, que em outras escolas, vocês vão ver no decorrer desse vídeo, que elas não consideravam, elas desistiam. O Viktor Frankl, não. Ele levava o supra-sentido de verdade. É isso. E ia em direção a ele, enquanto os outros negavam. Por isso que eu digo para vocês que Viktor Frankl é um cara que transformou a minha vida. Que me fez, melhor dizendo, transformar a minha vida. Porque eu descobri nele como dar sentido à minha vida e colocar Deus cada vez mais em comunhão comigo para viver essa vida. Agora chegou a hora da nossa resenha criativa. Vamos lá? O mínimo sobre Viktor Frankl em 4 passos para você. Primeiro passo, tema central do livro. Segundo passo, frases. Terceiro passo, é verdade. Quarto passo, e daí? Tema central do livro, dito pelo próprio autor, é fazer com que as pessoas conheçam o Viktor Frankl mais profundamente. Que este livro seja o pontapé inicial dos estudos. Porque na própria vida dele, ele levou um tempo para conhecer Viktor Frankl. Na faculdade ele fazia pergunta e o povo não sabia falar, até que ele descobriu pelos próprios esforços Viktor Frankl. Então este livro ele colocou como um pontapé dos estudos das pessoas sobre o grande Viktor. Veja, eu tenho frases que eu posso comprovar isso, eu tenho frases, vou ler para você a partir de agora. Veja só, o professor diz, página 41. Viktor Frankl era um jovem quieto e curioso, aspirante à medicina e não possuía nenhum título. Muito menos fazia parte do modo oficial dos ciclos de estudos de formações de psicanálise. E, não obstante, foi convidado por Sigmund Freud para publicar um trabalho na Revista Internacional de Psicanálise, fato que nunca antes havia acontecido. Olha, você com certeza conhece o Freud, mas não conhecia o Viktor Frankl. Tem muita gente que não conhece. Por isso esse livro existe, para dar o pontapé inicial nos estudos. Veja, Freud já percebeu Viktor Frankl e a sua genialidade e o seu poder de escrita. Ainda jovem, ele escreveu, e antes de ser médico, ele escreveu na Revista de Psicanálise. E a gente não conhece. Viram? Segunda frase. Página 51, agora o professor está contando do encontro de Frankl com Freud e Frankl com Adler, que são contemporâneos dele. Aí ele fala, Frankl uma vez mais se decepciona, pois vem Adler, assim como em Freud,
um reducionista. Veja, Frank conheceu Adler, Frank conheceu Freud, mas se separou dos dois. Por quê? Porque ele viu que os dois reduziam o homem a nada, ou a mero prazer, ou a mero poder. E aí ele deu o ré. Ele se afastou desses caras. Com um ele se afastou sutilmente, com o outro ele se afastou de forma mais drástica, né? Mais dura. Enfim, porque ele não aceitava que o homem era só aquilo que era reduzido ao prazer ou reduzido a poder. Não, o homem é mais. O homem é mais, não é possível. E aí, gente, oh Deus, ele fala, o homem tem a vontade inclinada para o dever, é muito mais. O próprio Viktor Frankl é isso, é mais que prazer, é mais que poder. O que tem no campo de concentração, que é o que Viktor Frankl viveu durante anos? Tem poder? Tem prazer? Não, gente, só tem dever. Só tem assim, eu tenho o dever de viver. E foi isso que Frankl fez. Por isso que ele se distanciou dos outros, porque ele via esse reducionismo. Aí, então, você deve estar se perguntando, pô, quem é Frankl que esse homem tanto fala? Frankl é um cara que viveu num século cheio de problemas e atuou nesse século para abençoá-lo a partir da sua teoria. Então, olha o que o professor disse. A vida de Frankl é, sem dúvida, a vida de um homem que trabalhou muito. Um homem que viveu praticamente todo o século XX e que passou seus quase 100 anos comprometidos com seus serviços, cumprindo seu dever e buscando ser resposta para o mundo decadente e que estava em ruínas. Um homem filho do seu século, secular, poderíamos dizer, mas de ações sacerdotais. Este é Viktor Frankl, nas palavras de Luiz Henrique Camelo, que eu te falo aqui. Era um homem que via problemas e que agia para ajudar nesses problemas. Era um homem que falava assim, ó, para você satisfazer você tem que se impor. Essa sua dor aí, você tem que se impor, que aí você vence. Ou você tem que ser o dono mesmo dessa situação. Não, ele falou assim, ó, qual é o seu dever nessa vida? Segue esse caminho. E com isso, gente, ele ajudou muitas pessoas, tanto dentro do campo de concentração, como fora do campo de concentração, quando ele saiu. Saiu e foi ajudar mais e mais pessoas a viverem logoterapia. Ele saiu do campo de concentração e viajou por muitos países, inclusive pelo Brasil, ensinando como se faz a logoterapia, que é na base do dever, da responsabilidade, da transcendência. E é sério, na minha faculdade eu nunca ouvi falar dele, mas de Freud eu ouvi falar. São 3 os modos de reação psicológica que Frankl vivencia e observa nos prisioneiros. Esta frase, o autor está falando da base da teoria do Viktor Frankl, na logoterapia. Esses 3 modos, essas 3 fases são recepção, primeira fase. Segunda fase, apatia, indiferença e diferenciação. E a terceira fase é o quê? Após a libertação. Viktor Frankl viu nos outros e viu nele mesmo dentro deste campo de concentração em Auschwitz. Então ele sai pregando essa ideia. E é mais ou menos assim, em resumo. O cara chega no campo de concentração, ele tem uma atitude. Eu não vou me matar diante dessa recepção. Ou se mata. E aí ele fala assim, eu vou me jogar nesse fio que tem eletricidade ou eu vou trabalhar aqui por um dia, ser liberto. Então essa é a recepção. A apatia é que ele recebe comida e come, mas não tá alegre com aquilo. E a indiferença é, ele tá comendo e tá do lado de um corpo e ele não pode chorar aquilo. Então ele fica indiferente. E a diferenciação é alguma habilidade que o cara tenha, que a pessoa tenha no campo de concentração e ela é trabalhada e evoluída. O exemplo disso é o próprio Frankl, que ele tem a sua habilidade de médico e aí ele vai crescendo e ajudando as pessoas. E por último, é após a libertação, que é aquele momento chocante de Frankl se encontra com o mundo exterior, fora dos campos de concentração, e ele tem que se readaptar à vida, e ele recupera um dever, um juramento que ele fez à esposa dele, que era de continuar essa teoria,
e ele se firma nesse processo, e isso é após a libertação. Essas são as 3 fases da teoria de Frankl. Em resumo, o mínimo sobre Viktor Frankl é: eu tenho um cara para te apresentar. Ele foi um homem que, quando criança, já se destacou. Ele fazia perguntas dentro de sala de aula: qual é o sentido da vida? E ele escreveu um texto para Freud, e Freud publicou esse texto na revista de psicanálise. Era um homem que, na sua juventude, ele ajudou pessoas, se formou em medicina, confrontou-se com Freud e Alfred Adler, porque eles eram reducionistas do homem, da pessoa humana. E, na vida adulta, ele foi prisioneiro em Auschwitz, porque ele tinha raiz judia, mas ele saiu de lá. Quando ele entrou, ele já tinha uma teoria na cabeça que se fortaleceu no ambiente do campo de concentração. Em resumo, você precisa saber o mínimo sobre Viktor Frankl, essas 3 coisas: o momento da infância, o momento da juventude, o momento da vida madura e a teoria dele, que eu já te expliquei, que tem 3 fases. É isso que você precisa saber sobre Viktor Frankl para dar o pontapé inicial. E agora, é verdade o que esse livro diz? Eu te digo com toda certeza, é verdade. Eu não conhecia o Viktor Frankl e eu fui sozinha conhecê-lo, ninguém me indicou. Eu botei na Amazon a palavra sentido e aí apareceu esse livro para mim. Então, é verdade. A proposta do autor é fazer com que a gente conheça Viktor Frankl. Então, é verdade que há essa deficiência nas faculdades sobre esse tema. E eu digo para você, cerca de 60% dos psicólogos que eu converso em terapia, ou dos meus amigos ao meu redor, que são psicólogos, não conhecem Viktor Frankl. É verdade, é necessário esse livro. E agora, quero dizer para você o e daí? E daí que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Além de fazer esse vídeo, que é para todo mundo que pode acessar aqui no YouTube, qualquer época, eu tomei uma decisão. E decidi que eu vou ler 7 livros sobre o Viktor Frankl. Então, já li 3, vou deixar para vocês na plataforma as resenhas deles. E sobre o Viktor Frankl eu li esse que muito me encantou. Então, o meu e daí é, eu vou continuar contribuindo para a divulgação deste nome, porque eu acredito que este cara é importante. Sabe para quê? Para mostrar que dentro de consultório e dentro de vida terapêutica, você pode sim falar de sentido e de suprassentido, que é Deus. Então, sim, eu vou continuar falando dele. Para continuar falando dele, eu preciso ler mais sobre ele, sobre a logoterapia. Esse é o meu e daí. Veja, o mínimo já está na sua cabeça. Agora é com você, sabe? Agora é com você, sabe? Foca aqui. Você gostou, né, de como eu expliquei um livro assim em 4 passos? Eu ensino as pessoas a explicarem um livro de não ficção assim em 4 passos. E ensino as pessoas a lerem um livro de não ficção em até 7 dias. Você se interessa, que eu sei que você chegou aqui até o final, então clica e se inscreve para entrar no meu desafio. É rápido, dura 7 dias, você pode se inscrever agora e você faz em qualquer lugar do Brasil e do mundo o desafio. Fique bem, eu tô bem. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Você conhecia Viktor Frankl? Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal. E não se esqueça, bora fazer leitura. Leitura criativa que muda a vida, transforma a vida e resolve problemas. Beijo, sábio. Beijo, sábia. Tchau.